Seja bem-vindo ao Segredo em Voz Alta, o podcast do Instituto Forja. Eu sou o Ricardo e hoje eu tenho a alegria de conduzir os trabalhos. Na verdade, já deixar de antemão avisado a vocês, Tiago, Lucas e João cometeram a insanidade de me deixar sozinho aqui, né? E eu tô me sentindo como aquele pai que sai de casa e deixa o filho sozinho e fala assim, ó, não vai aprontar. Então, meu compromisso é zero em não aprontar, né? Tiago, que conduzia toda a parte de estrutura nossa aqui do podcast, ele falou, ó, é importante a gente montar, organizar, ter um roteiro para poder conduzir. Vocês já devem ter visto aqui que eu não trouxe roteiro. Hoje eu vim para ouvir essas pessoas que estão aqui, que eu vou ter a alegria, né, de ouvir a história. Então, por isso que eu não quis me apegar a papel, né? Porque eu tenho certeza absoluta que a história desses dois caras que estão aqui conosco hoje, elas são transformadoras e elas vão ajudar demais. E como eu estou quebrando todos os protocolos, ô Léo, eu vou pedir uma ajuda. Mandei para você aí uma imagem, né? Na verdade é uma sequência de duas imagens. Esse texto fez muito sentido para mim para poder falar sobre o tema de hoje. Então, sem delongas, né? Vou ler aqui porque talvez nem todo mundo esteja assistindo, né? É um texto que diz o seguinte: em vez de nos precipitarmos a julgar nosso próximo e talvez o condenar duramente, temos de pensar no que seria de nós se tivéssemos estado no ambiente em que viveu o homem que julgamos. Se tivéssemos lido os livros que leu. Se tivéssemos sentido as paixões que o dominaram. Compreensão, pois. Essa criatura que talvez no nosso interior desprezamos e condenamos, quem sabe se, uma vez corrigida, purificada, convertida em espiga sã, não produzirá frutos mais saborosos do que nós, eu tenho certeza absoluta que eu estou aqui em frente hoje de duas pessoas que estão produzindo frutos, mas muito melhores do que os meus, né? Essa frase, e para aqueles que não conhecem, né, ela foi dita por São José Maria Escrivá nos idos de 1937, né? E qual era aquele tempo? Pode parecer que é uma coisa muito romântica, uma coisa fora de contexto, né? Essa frase foi dita por ele a algumas das pessoas que o acompanhavam lá nos primórdios da Opus Dei, né? E ele trancado, né? Escondido, né? Na Espanha por conta da perseguição da guerra, né? Sacerdotes sendo mortos, martirizados, e ele vem com isso. Ela foi retirada desse livro, né? O Homem que Sabia Perdoar, escrito pelo padre Francisco Fausto, que é o nosso diretor espiritual, também sacerdote reconhecido pelas suas obras, né? É tão importante para os trabalhos da Opus Dei aqui no Brasil. Então, de verdade, quando eu trouxe isso, essa frase ela principalmente serve para mim, né? Quando eu olho para o meu passado e eu vejo a minha imaturidade de fé, né? De achar que com o meu conhecimento, as coisas, eu sei o que é melhor para o outro, então a gente vai impor, falar muito e ouvir pouco. Então, ao rememorar, né, esse texto e poder recebê-los, eu penso que é um ótimo início para passar a palavra e apresentar para vocês o David, né? E ele vai poder, obviamente, se apresentar muito melhor do que eu. Quem é o David? Vamos aqui conhecer, né, um pouquinho da biografia desse nosso amigo. Vamos lá. Primeiramente, obrigado pelo convite. Quero agradecer de antemão o Lucas e o Thiago que não estão aqui. Principalmente o Lucas, que se tornou um grandíssimo amigo nesse período de conversão. Bom, meu nome é David Lins, sou advogado há 15 anos. Marido, pai de duas meninas, Ashley, 5 anos, Amara, 3 anos, minhas joias. E durante toda a minha vida, estou com 39 anos hoje, 38 anos eu fui budista. E meu pai era católico, depois eu vou aprofundar um pouco mais nisso. Meu pai era católico, minha mãe budista. Eu cresci em família de pais separados, então cresci com a minha mãe, meu pai presente, mas com a minha mãe. E durante a minha vida toda eu fui budista. Nunca tive oportunidade mesmo de conhecer o que era o catolicismo. Eu tinha uma pré-concepção, um pré-julgamento sobre as coisas, mas uma ignorância profunda. E o ano passado, mais precisamente, aconteceu algumas coisas que me levaram, é interessante a história, para o catolicismo. Então, estou muito feliz de estar aqui, compartilhar isso com vocês. Obrigado pela oportunidade. E é isso. Top demais. Vocês já devem ter percebido para onde que esse assunto está indo, né? E aqui eu faço questão de ressaltar
né? Por isso que a fala de São José Maria ela é tão importante. A gente não veio aqui com esse episódio hoje com pretensão de julgamento, de falar que um lado está certo. A gente vive uma sociedade tão binomial hoje, né? Tão branco, preto, certo, errado, direita, esquerda. E a bem da verdade, o que nós estamos buscando aqui é a comunhão, é tudo aquilo que realmente nos liga, que nos mantém próximos, né? Então, com total e tendo a certeza que é Cristo quem vai conduzir essa conversa, né? Por isso que a gente não tem medo de saber e de se lançar, né, a ouvir dessas histórias, né? E o tema de hoje é conversão, né? Sob, obviamente, a temática do catolicismo, mas sem julgar ninguém que porventura não é para ser desconfortável. Isso aqui não estamos para apontar o dedo, mas de verdade ouvir como foi essa experiência. E temos aqui o Miquéias, que viveu algo também parecido, mas vai se apresentar antes de falar da história, né, Miquéias? Quem é o Miquéias? Muito bem, muito bem. Primeiramente agradecer também a presença do David, querido Ricardo, o Thiago, Canha, o Lucas também não podem estar entre a gente, né? A gente está super triste, mas tudo bem, a gente aceita. Eu me chamo Miquéias, eu sou noivo, então estou numa caminhada aí há um certo tempo. Em setembro vou me casar e estou ansioso. Para quem está noivo também sabe o que eu estou passando, e para quem já esteve noivo sabe muito bem como que é essa fase. Eu fui evangélico, né, da igreja, para ser mais exato, Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Né, para quem conhece, sabe que é uma das mais ortodoxas, mais raízes. Já tive em várias instituições da Assembleia, como Belém, não só o Ministério Madureira. Tive uma conversão há pouquíssimo tempo, não faz muito tempo não, foi em torno de 3 anos e meio aproximadamente. Mas já flertava com catolicismo bem novo, tá? Mas a gente já vai contar essa história para trazer um pouco mais de contexto. Noivo, vendedor, tá? E alguns que chutaram a idade aí, 21 anos de idade, tá? 21 anos de idade, nascendo novinho, mas com muita dor nas costas. Então, então Já isso, sentindo pessoal. o peso da vida. Já sentindo o peso da vida, né? Então, é por aí, tá? Então, eu sou Miquéias, tá? E espero que esse encontro aqui seja maravilhoso. Eu tenho certeza que vai ser, e essa certeza vem... Deus é tão maravilhoso, né? Nós estamos na 3ª semana da Quaresma, né? Hoje essa gravação ela está acontecendo numa sexta-feira. E participando da Santa Missa hoje pela manhã, o padre em sua homilia rememorava a quarta-feira de cinzas, né? E aí para mim foi um presente, porque eu sabia que nós falaríamos sobre esse assunto de hoje e ele provocava as pessoas que estavam participando da Santa Missa. Qual é a frase mesmo, né? Que a gente fala no momento que você vai receber as cinzas, né? Convertei-vos e credes no Evangelho. E o tema de hoje é conversão, né? Então, eu fico realmente bastante curioso, porque a minha vida toda é dentro da igreja católica, né? Eu nasci em família católica, meus pais eram catequistas, então eu não tenho nenhum momento da minha vida que eu me vejo fora da igreja, né? Mas já cometi as atrocidades que, infelizmente, muitos católicos têm de olhar para fora, muitas vezes com arrogância, muitas vezes com esse senso de julgamento que São José Maria nos ensina a não ter, né? Com ouvidos fechados, achando que somos os donos da verdade, né? E a obra ela veio justamente para poder me ensinar, né, assim, participar, e eu estou engatinhando, claro que para nós a gente nunca vai estar pleno, né, nesse conhecimento, mas o quanto que ensinamentos como esse, e são inúmeros, né, São José Maria ele é muito rico nesse sentido daquilo, nos preparar para poder viver no mundo hoje. E eu preciso voltar a bater nessa cabeça desse prego de novo, né? Dar essa marretada. E infelizmente o que mais a gente ouve nos dias de hoje é: se eu tenho um pensamento e eu sou obrigado a ter uma opinião, logo, se a tua é diversa à minha, eu tô certo, você tá errado, né? Então, não é esse o lugar, né? Hoje aqui o que a gente quer é ouvir de verdade. E eu, mais do que ninguém, né? Porque eu não tenho isso, né? Eu ouvi, né, muito recentemente, essa semana, um testemunho de uma pessoa que se converteu e pra gente que fica pensando o que fica para trás, né? Toda escolha é uma renúncia. E a gente sabe que muitas vezes, e eu quero entender como que isso impactou a vida de vocês, mas falando dentro de um âmbito familiar, era a história de uma pessoa convertida em que os pais eram pastores, né? E os pais não aceitaram a decisão dessa pessoa que se converteu ao catolicismo, né? E um amigo virou e falou assim: poxa, mas e aí, o que você fez, né?
A resposta, ela ficou na minha cabeça por 3 dias. Ele falou, olha, depois que eu encontrei a verdade, eu não consegui mais essa conta, eu não fiz mais essa conta, né? Infelizmente, e a gente vai rezar por ele sabe quem é, porque provavelmente ele vai assistir esse episódio e nós estamos em oração para que essa relação familiar se restitua, né? Então, agora é com vocês, né? Começando aqui pelo David, que já... Pode começar. Então bora lá, Miquel. Que honra, Vamos lá, Miquel. Ó, o David né? jogou a Conta pra nós, meu amigo. Muito bem, né? vou até Você virar comentou aqui. Vou até virar aqui. e falou. Muito Explica pra mim como é que foi tua conversão. Olha, como eu disse, não faz tanto tempo, então tá bem fresquinho. Isso vai ajudar bastante a gente hoje. Eu sempre vim de uma raiz muito protestante. Desde muito pequeno, congregava na Ferraz de Vasconcelos, que é de onde eu vim. E pensando na minha trajetória até aqui, eu sempre tive pais muito, mas muito evangélicos. Muito. Meu pai, ele... no processo de conversão, ele era naquele instante diácono, né? Só que o diácono de uma percepção diferente da Igreja Católica. O diácono é como se fosse um porteiro, né, para os evangélicos, ou algo do gênero, né? Hoje ele é presbítero. E a gente sempre em alguns encontros, isso é bom de colocar também, dada a pergunta, né, o que a gente perde ao longo do tempo, né, e já trazer um reflexo disso, é que as relações não são as mesmas. E isso eu posso trazer com convicção para todos. Quando você busca o caminho da verdade e você entende que esse caminho, ele, claro, incuta algumas renúncias, é inevitável que você pare e pense, olha, cara, eu vou perder isso, mas será que vale a pena perder isso? Né? E por um bom tempo, né, isso para mim foi o que martelava na minha cabeça. Né? Então o processo de conversão, ele poderia ter sido muito antes. Né? Eu até vou contar uma história para vocês. Eu, saindo da escola, né, em último ano, conversava, tinha um amigo muito querido que era o Carlos, né, acho que o Carlos vai assistir isso, faço questão de enviar para ele. E nós conversávamos com o professor de filosofia, né, na aula, junto com o Carlos, a gente falava sobre temas assim, extremamente metafísicos. Então a gente não tinha resposta para nada. Isso era convincente, a gente era bem feliz naquele momento. E o Carlos também, com um saber incrível e as conversas sempre bem direcionadas, fazia com que eu tivesse uma percepção do Carlos de espelhamento. Olha, essa pessoa tem algo que eu não tenho. Eu preciso chegar a um nível de santidade, posso dizer assim, que essa pessoa tem. E a grosso modo, cresci em berço evangélico, mas nunca tinha sentido de fato o que é o avivamento. Senti de fato que, olha, eu estou fazendo isso e eu estou chegando a um nível mais íntimo com Deus. Fato é que eu pecava e sentia que não estava errado. Só que essa é uma experiência minha. Né? E ao conhecer o Carlos, ele dizia, olha, o pecado para mim não existe. Se ele está na minha vida, o que eu posso fazer para purificar a minha vida, para que esse pecado ele fuja, para que esse espinho da carne ele saia. E jovens com tão pouca idade, a gente fala, olha, que incrível, né, essa pessoa falando. E não à toa o Carlos, ele iniciou o processo de sacerdócio, né? Ele buscou se tornar padre. E eu tinha 8 anos na época, me lembro como se fosse hoje. E a voltar de um culto de domingo, com os meus pais, né, eu cheguei a citar, né, pai, eu quero ser padre. Né? Eu quero ser padre. E quase que foi um açoite. Para quem sabe, para quem tá nesse ambiente mais protestante, ouvir isso, um pai que ouve isso de um filho para ele é como se cortasse o coração, né? Todo pai quer que o filho seja pastor, ou que cante no grupo dos jovens, ou que faça parte do ministério de louvor. E assim, cortou o coração dele. Né? E claro que a sensação que eu tive de distância fez com que eu falasse, olha, talvez não seja o melhor caminho. Né? Por ouvir muito bem meu pai, entender que tenho razões ali para estar dentro da casa dele, tenho que seguir algumas leis, né? algumas regras. Só que há 3 anos e meio eu tive uma vontade muito forte de conhecer realmente de fato, né, de estar em uma igreja católica. Porque a princípio era uma questão muito visual e era bonito visualmente falando. Olha, tem ritos, né, tem as vestes, tem os coroinhas, né, tem os eventos, né, tem os mártires, tem os santos, né, e muito distante para mim. E eu falava, olha, eu preciso entender um pouco mais a respeito, porque nesse meio tempo em que eu estava na igreja protestante, eu também fui muito agnóstico a ponto de quase ser um ateu. E isso começou a andar por caminhos que, assim, se desligavam totalmente. Comecei a virar hermetista,
cabala, se aprofundava e buscava esse conhecimento mais pagão para suprir uma necessidade espiritual interna. Em dado momento fazia sentido, né? Só que em contraponto, né, existia, claro, um nível mais profundo que Deus chamava, né, que Deus falava. E a gente teve um encontro, um círculo de conversa na segunda-feira, e o Lucas colocou muito bem. Jesus, Deus, ele não vai gritar, ele sussurra, e a gente abafa o som, né? Abafa, por vezes a gente abafa o som, né? E esse abafar o som fez com que eu andasse em caminhos totalmente diferentes, né? Buscando prazeres, buscando interpretações que eu tinha sobre um conceito espiritual da vida. E conhecendo mais a fundo a Igreja Católica, isso eu posso dizer nos 6 primeiros meses, eu posso dizer que a sensação foi de encantamento. Encantamento. E eu posso dizer com convicção porque eu via que todas as pessoas que estavam ao meu redor, que eram católicas, elas tinham um entendimento totalmente diferente do que o protestantismo das igrejas que eu estava inserido tinha. Olha, não, fica tranquilo, o teu pecado Deus já perdoou, né? Sois salvos pela graça, né? E o católico não fala, olha, eu tenho que matar esse eu todos os dias para que amanhã eu me reconstrua e que eu seja uma nova pessoa, né? Que eu olhe para as pequenas coisas, porque é elas que emanam as grandes coisas e me faz ser um homem completo, um ser completo, a caminho do divino, a caminho do céu, que é a nossa busca todos os dias. E aquilo me encantava, porque eu nunca tive essa sensação, e eu não sei, David, é uma coisa absurda, tá? Trazer para vocês essa experiência, não dá para explicar. E o primeiro contato, né, foi vislumbre, sem dúvidas. E passado o tempo eu entendi que tinham muitos pecados, tinham muitas ações que eu tinha que refletir muito na minha vida pessoal, que foram, claro, herdadas por meio do protestantismo, né? E o afastamento. Quando de fato eu pude chegar em casa e falar, olha, assim, na calada. Para quem faz isso, eu sei que o processo de conversão é dolorido, né? Eu sei que ele exime muita omissão, né, por parte de mostrar às pessoas, né, que estão próximas, né, que você está seguindo esse caminho. E para mim também foi. Tá? Então eu escondia, né, eu ia para casa da minha noiva, né, e com a minha noiva, ela que é católica, tá? Os pais dela são católicos também, roxos, posso dizer assim. E eles me convidavam, eu ia, né, e um pouco desapercebido também do que de fato estava acontecendo, mas ainda assim eu parava e falava, eu preciso entender mais um pouco, né? Eu preciso entender mais sobre o culto, né? Posso dizer assim, sobre a missa, né? Sobre tudo que eu preciso entender sobre a igreja, né? E estudando a igreja, isso é o mais interessante. Estudando a igreja, eu posso dizer com convicção que eu fui convertido. Com convicção. Estudando a igreja. E é curioso porque você comentou que ao ter passado por outras experiências, também houve estudo. Sim. Né? Então, você fala, né? Olha, eu lia, eu via, e pelo pouco que eu te conheço, sei que você tem um nível de erudição bacana, lê bastante, né? Busca muito na teoria. E aí, na leitura sobre o catolicismo, alguma coisa ali foi diferente. A verdade, né? A verdade. Quando ela se apresenta, meu amigo, você nítido, não fecha o olho. Exato, não tem como, não tem como. Não tem como. Que bacana. E essa experiência, ela foi muito carregada de medo. De medo. Porque eu lembro, quando eu trouxe essa reflexão para minha mãe, filho é aquela coisa, né? Quando o assunto é muito grande, a gente passa a mão ali de leve, fala só uns pedacinhos, né? Olha, eu tenho frequentado uma igreja diferente. E ela, ouvindo, claro, minha mãe é o meu maior exemplo cotidiano, mas ela nada aceitou. E, claro, falando de mudança, né, respondendo até a essa provocação maravilhosa, sim, houve muita mudança. Tá? Meu irmão também ainda segue nas raízes protestantes e a gente sente que há um afastamento. Né? Às vezes a gente tem que ouvir piadas, por vezes a gente ouve também algumas brincadeiras que fogem ao nosso entendimento, não é o que a gente gostaria de ouvir, não se tratando de um processo de salvação, em querer buscar a verdade, mas eu sei que Deus ele coloca essas pessoas para que nos prepare, forja, né, para os fiéis. E claro, toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Né? E a pergunta que havia ficado comigo era uma frase de São Tomás, São Tomás de Aquino? Acredito.
Acredito que seja. Né? Eu tenho medo da graça que passa sem que eu perceba. E era essa sensação que sempre ficava comigo. Então, olha, tá, mas a graça de Deus me cobre todos os dias, eu estou aqui diante da graça de Deus, e o que eu posso fazer para que o meu dia seja reflexo do que Deus faz por mim, e o que eu posso fazer para que o seu reino, né, esteja aqui na terra, né, para que eu propague a tua palavra, o teu evangelho. Que bacana. Então, foi um processo dolorido, foi um processo doloroso, mas carregado de muito encantamento. Que vale, né? E conversão. Que vale a pena. Sim, Viveu sua com paixão. certeza. Viveu sua paixão. Valeu a pena, está valendo a pena e continuará valendo. Que bom. Bendito seja Deus. E aí, Sr. David? Como que foi pela banda de lá? Coragem. Corajoso. Bom, como eu disse, o meu pai, eu me converti tem 5 meses, 6 meses. E meu pai sempre foi católico, minha mãe budista, como eu disse no começo, morava com a minha mãe. Então eu nunca tive a oportunidade nem de conhecer e de entender. Sempre morava em Itaquera, Zona Leste, né? Zona Leste de São Paulo. Cara, nas escolas, nunca, nada. Nunca se falou sobre isso. Em escola pública, né? Enfim. Os parentes todos budistas, então eu nunca tive o convívio. Conheci minha esposa, eu sou casado há 9 anos, na verdade, no civil. Legal. E eu casei no religioso agora na igreja tem 2 semanas. Que bênção, bacana. que bênção. Amém. E a minha esposa sempre respeitou o fato de eu ser budista, nunca cogitou, nunca nem falou nada de vamos pra igreja comigo. Não, ela foi muito, muito tranquila nesse sentido. Acredito até por respeito à minha mãe também, para não criar sei lá, Conflito. um conflito, enfim. Mas não precisou, ela não precisou fazer nada. Quer dizer, ela fez o mais poderoso, que eu vou falar daqui a pouco, mas em 2018 eu já tinha montado meu escritório já tinha um certo crescimento aqui em São Paulo, escritório de advocacia. E, cara, a minha vida era uma vida louca, cara. Vida louca. E eu não aceitava essa história de você ter que seguir regras, sabe? Como assim, religião? Eu falava olha o que eu falava. Inclusive acho que não há problema falar, né? Foi uma das coisas que eu me confessei pro padre e pedi perdão. Porque eu falava, cara, religião é desnecessário, dispensável, eu usava esse termo. Religião é dispensável, você tem que ser espiritualizado. Porque eu me sentia espiritualizado. Mas não tem que seguir regras, nada. Mas no fim das contas é que você não quer, né? Não. Você não quer seguir as regras, você quer fazer. E lendo recentemente o livro do professor Vitor de Sales, né? Ele fala que esse conceito é você querer ser Deus de você mesmo, né? Então você se torna Deus de você mesmo. Não, eu faço as minhas próprias regras. Eu sigo o meu caminho. E era mais ou menos isso que eu fazia, né? E Deus foi sempre muito bom comigo, ainda assim. E tem uma frase de Santo Agostinho que eu lembro todos os dias, que eu falo, tarde te amei. Né? O Santo Agostinho fala isso, falava isso, né? Tarde te amei, e pra mim isso encaixa perfeitamente. Porque mesmo eu não estando próximo a Deus, ele sempre foi muito bom comigo. Me abençoou demais em tudo que eu fiz. No entanto, dentro dessa vida, já casado, mas, cara, bar, futebol, sabe? As coisas mundanas mesmo. Mundão, cara. Bebida, enfim. Eu acabei sofrendo um acidente gravíssimo de moto. Aqui em Mogi mesmo, descendo a serrinha, estava indo pra praia num domingo. O carro mudou de faixa, bem ali na curva. Bateu na minha moto virou, eu caí, fui lançado no barranco ali. Bati de costas a uns 4, 5 metros de altura. Resultado final, eu fraturei a minha coluna torácica, quebrei 4 costelas. Rapaz. Quebrei minha perna, meu quadril saiu do lugar. Fiquei 12 dias na UTI, do Hospital Sírio-Libanês. E todos os médicos que entravam falavam, você acredita em Deus, cara? Meu Deus, né? Sim. Milagre o que aconteceu com você. Primeiro por você estar vivo, né? Porque o tanto de lesão que você teve, quase tive uma parada renal no caminho. E você não ter perdido os movimentos, cara. Porque Isso tem quanto tempo? isso foi em 2018. 18, tá. O médico disse que quando ele abriu a minha coluna para fazer a cirurgia, ele falou, eu não sei como o impacto foi forte o suficiente para quebrou 4 vértebras, mas não para atingir a medula. Ele falou, não dá para entender. Quebrou, mas não pegou, porque aqui a torácica é bem fininha, né? E ele disse que os estilhaços dos ossos estavam tudo do lado da medula.
Ele falou que tinha um que tava por um fio de cabelo. Miserável. Um fio de cabelo. Então eu não fiquei paraplégico por um fio De cabelo. de cabelo. E isso, saindo dali, eu não tinha minhas filhas ainda. Eu falei, cara, por quê, né? Por que que Deus me deu essa oportunidade, né? Eu não tinha entendido ainda. E naquele mesmo ano eu falo que eu saí da morte pra vida. Porque naquele mesmo ano eu mudei minha mentalidade. Falei, cara, alguma coisa tá diferente aqui. Minha esposa engravidou, né? No mesmo ano, 2018. No final do ano, minha esposa engravidou na minha primeira filha. Então eu falo que eu saí da morte pra vida, né? Aí Deus me abençoou com 2 meninas lindas, saudáveis ainda. Mas eu longe de Deus ainda. Ainda longe, né? E aí, o ano passado, passei por uma crise profissional, digamos assim. Uma saída de sociedade, algo que eu já estava há 15 anos. E, de uma certa forma, aquilo me abalou bastante. Né? E aí, quando você tem uma família constituída, você é pai, você sabe disso, você vai ver. Você sente esse peso, né? Esse medo de cuidar da família, cara, o que vai ser agora, enfim. Resumidamente, eu percebi que naquele momento... Eu não tinha uma base espiritual de verdade. E estava muito fragilizado. E eu comecei a me sentir de uma forma que eu nunca me senti, nem num acidente. No acidente, que eu fiquei 12 dias na UTI, eu não me senti tão frágil quanto aquele ano, com as minhas 2 filhas, passando por uma crise. E, cara, assistindo, o pessoal fala da internet, mas se você usar pro lado bom, funciona, né? Igual nós estamos fazendo aqui, inclusive. Ferramenta, né? E eu seleciono muito bem as pessoas que eu sigo. E eu vou fazer referência aqui, um dia vindo um vídeo do Thales Gomes, que também foi recém-convertido pro catolicismo, né? Ele apresentou o livro do São José Maria Caminho. Eu não sabia nem o que era. Só que eu sou, né, enfim, eu gosto muito de leitura, então eu compro. Cara, eu vi o livro do São José Maria, entrei na Amazon e tal, comprei. Chegou em casa e ficou lá no canto. E eu passando por essas crises, cara, de manhã, tal, enfim. E um dia eu olhei pra esse livro assim e falei, caramba, tava no plástico ainda. Falei, cara, eu abri a ponto 1, né? Que a sua vida não seja estéril, né? Ser útil, deixar raso. Aí também arrepio. Eu falei, mas... Eu sabia que era um santo. Eu falei, nossa, mas que forte isso pra um santo. Eu tinha uma concepção totalmente diferente, ignorância. Sim. E aí fui lendo as pancadas do primeiro, que é caráter, né? Mas só porrada. Se passa pelo primeiro, nossa, né? Pare com esses trejeitos de menino, vira homem, ser homem. Eu falei, cara... Aí eu fui pesquisar São José Maria. Eu falei, nossa, não sabia nem quem era. Abri a internet, comecei a ler isso tudo. Eu falei, cara, que forte isso. Não tinha essa concepção. Eu sempre gostei muito. Eu estudava muito filosofia estoica. Fiquei 5 anos estudando estoicismo profundamente. Então sempre gostei muito da questão das virtudes, né? Que no estoicismo muda um pouco, troca a prudência por sabedoria, enfim, temperança por disciplina, mas eu sempre gostei muito dessa parte, de força, de mentalidade. E eu não sabia que o catolicismo tinha isso. Comecei a me aprofundar, comecei a ler. Aí forja, né? Eu falei, nossa, é isso aqui, forja e tal. E aí eu me encantei por esse nome Forja. Aí eu falei, cara, vou fazer não conhecia vocês, evidentemente. Falei, vou fazer uma camiseta do Forja e tal, que eu tava legal, na internet, né? Vou fazer uma camiseta escrito Forja, achei legal o nome. E aí eu tinha comprado uma camiseta de um cara que ele postou com o Ítalo Marcilli, uma camiseta lá, o cara fazia uma camiseta personalizada. Rio de Janeiro. Falei, cara, e eu fui ganhando força, além do São José Maria, passando por dificuldade ainda, mas ganhando força naquilo, cara. Falei, caramba. E minha esposa quieta. E eu conversando com ela, amor, tô vendo São José Maria, tô lendo alguns santos e tal. Assim, diferente, assim, ela falando nada, amor. Nesse momento você não tinha prática... Nada. Tá. Zero. E aí mandei mensagem pra esse cara que fazia camiseta no Rio de Janeiro, que eu queria fazer uma camiseta da Forja, porque eu vi o livro de São José Maria Forja. E aí ele perguntou pra mim assim, no WhatsApp, você é da obra? Lá do Rio de Janeiro. Opa. Eu falei, o que é obra? Não tenho a menor ideia do que é isso. Aí ele... Não, você... De que religião que você é? Eu falei, cara, eu sou budista, mas eu tô quase... Sei lá, tô namorando. Tô namorando o cristianismo, né? Aí ele... Mas qual? Aí eu também não sabia que tinha basicamente 2. Aí ele falou, você é evangélico ou católico? Aí eu falei, não... Cara, eu acho que eu vou... É catolicismo, né? Aí ele, não, legal. Ele falou, cara, porque... Aí ele começou a me explicar um pouco sobre Forja e tal, pelo WhatsApp. Que legal. Aí ele falou, cara, eu tenho um cara aí em São Paulo que ele é da obra, manda um contato pra ele. Manda o contato do cara e eu mandei mensagem.
Aí esse cara disse, olha, eu não tô mais em São Paulo, esqueci o nome dele agora. Tá. Ele falou, mas eu vou te passar o contato de um outro cara, Lucas. Olha aí. Olha que benção. Aí, Lucas, me chamei o Lucas no WhatsApp, isso ainda assim, bem superficial. O Lucas marcou uma reunião comigo, a gente foi conversar. Conversamos e o Lucas me deu algumas orientações, foi um pai ali, né? Me chamou para conhecer a obra. Tá. E até então eu não tinha me convertido ainda. Tá. Aí eu fui num recolhimento do Padre Francisco Faus. Tá. E saí de lá, comprei o livro, comprei todos os livros do Padre Francisco Faus e li tudo em um mês. Todos. Que legal. Todos. É uma delícia, né? E aí, cara, não teve como, né? Aí não teve como. E aí minha esposa confessou pra mim que ela estava orando por mim, porque ela tinha visto um direcionamento de um padre dizendo que uma família, quando tem divisão espiritual, não é legal. Né? As filhas não sabem ao certo para onde que elas vão. E ela estava rezando para que nossa família criasse uma unidade espiritual, mas ela não estava falando para mim. Unidade de fé. E então, conversando com o Lucas, decidi me converter. Depois de ter estudado bastante, li Fé Explicada, fui entender também. Sim. E percebi, de fato, vi a verdade, né? E aí eu lembrei do meu acidente lá em 2018 e fui começar a entender o porquê que tudo isso veio acontecendo. Inclusive o problema que eu estava passando. Porque eu falo para minha esposa, se eu não tivesse passado por esse problema ano passado, eu não teria me convertido. Porque eu ia continuar do mesmo jeito, confortável. Né? E aí, lendo hoje, inclusive, eu fui à missa das 5 da manhã hoje de penitência e depois eu tô lendo um livro do Santo Inácio de Loyola, Exercícios Espirituais. E ele fala no final do livro que, na verdade, o espírito bom e o espírito mau, né? A sintonia dele, a frequência é contrária. Então, por exemplo, se você está num momento de pecado, atrás de pecado, a frequência do espírito mal, né? Uhum. E aí ele continua te empurrando para isso, para os prazeres, né? Para as coisas corporais. E a dor que vem no sentido contrário é o espírito bom te puxando, porque a frequência é outra. Ele explica de uma forma, evidentemente, muito mais erudita do que essa, mas basicamente é isso. Sim. Então eu entendi que o sofrimento... Qual era o motivo do sofrimento? Precisava dele para eu despertar. E a conversão aconteceu, eu já era batizado na igreja, fiz a catequese, com o padre Tiago, a primeira comunhão, fiz a crisma, a primeira comunhão. Bacana. E casei na igreja. Que legal. Semana retrasada. Olha só. E cara, agora todo domingo, religiosamente, falo, igreja com as minhas filhas, com a minha família. Na verdade, eu tô indo à igreja todos os dias também. Tá bem intenso essa conversão. Eu tô muito feliz, cara. Muito feliz porque, principalmente, agora eu tô compreendendo o sentido da vida de verdade. Coisa que eu não tinha. É curioso, né? Porque se a gente olhar, né? Você já está no caminho um pouco mais tempo, digo caminho profissional, Sim. né? E fase, idade também. O Miquel está, acho que num ciclo agora de vou casar, está prosperando, né? Do ponto de vista profissional. Então, se a gente olhar para o primeiro relato teu, da tua história, né? Socialmente, a gente pode olhar para essa pessoa chamada David e falar, esse cara é um cara de sucesso. E como é curioso, né? As pessoas que olham de fora, né? Vendo quem que é a constituição dessa pessoa, eu não tenho a menor dúvida que muitas pessoas olhavam para você e queriam ter tua vida. Com certeza. Casado, filhas, executivo, né? Uma história transformadora, né? Assim, pelo aquilo que você passou do acidente. Então, é uma história contada que ela pode, e ela certamente, ela não deixa de ser um exemplo para as pessoas, né? E aí eu fico imaginando, né? Quando você ali no silêncio de você com você mesmo e o espelho e falar, ainda falta. Aquele lugar que está dentro do nosso coração que não há outra coisa que preencha, é só Deus que preenche. E aí eu queria ouvir de vocês, porque você comentou agora no final, né? E faz muito sentido, especialmente até para as pessoas que não conhecem o catolicismo, né? A igreja, ela tem o seu encanto, é claro, ele todo é Cristo. Mas por meio dos sacramentos, né?
Você citou, olha, eu já era batizado, mas recebi, né, a primeira Eucaristia, recebi o sacramento do Crisma, o matrimônio, né? Eu não sei como que tá a vida sacramental do Miquéias, mas assim, como que tem sido para vocês, né? Porque esse é a riqueza, né? Triste é aquele católico que se diz católico, eu abomino aquela coisa do católico de IBGE, né? E pior do que essa é o católico não praticante, porque quando eu ouço isso eu costumo brincar o O seguinte. que significa isso? Meu irmão, eu costumo, quando eu ouço alguém falando assim, não, eu sou católico não praticante, aí eu costumo responder assim, cara, bacana, eu sou rico não praticante. Porque eu tenho tudo para ser rico, só não tenho dinheiro. Se você diz que é católico não praticante, você não sabe o que você está É a fazendo, mesma cara. coisa. Certo? Então, o católico, cara, a relação íntima com a frequência de você estar à missa, que isso para nós é um grande patrimônio. É o ápice. Né? Como que tá a relação de vocês com essa questão de sacramento? Muito bem, muito bem. O melhor momento eu sei que eu estou vivendo agora. É? No sábado de Aleluia, eu irei me batizar. E receber o primeiro Coisa comunhão. boa. Então, estou caminhando, fazendo catequese também. Que legal. E esse chamado é muito forte, né? E como o Ricardo colocou no começo, quando você conhece a verdade, você não pode mais olhar para trás. E foram 2 anos, quase 3. Tem um termo que fala assim, eu nem sei se essa palavra existe, né, a frase. Não dá pra você desver o que você Não dá já pra viu. desver o que já foi visto. É impossível, não dá pra voltar atrás. E aí eu pensando, eu falei, olha, eu acho que eu preciso... E a minha noiva, a Giovana, inclusive, um abraço, um beijo, Giovana. Ela é, assim, uma mulher de fé gigantesca. Gigantesca. Ela duvida ainda da fé dela e isso é bom, né? Isso é bom porque ela busca sempre mais. Fala, olha, duvida da fé não, perdão. Duvida das ações dela para com a fé que ela possui. E enxergar isso nela, de ela falar, olha, você precisa buscar os sacramentos. Para você ser um católico de fato, para você ser um católico completo e fazer parte do corpo de Cristo, não você é só uma criatura. Né? E observar essas questões, essas nuances e falar, olha, tá, eu preciso fazer alguma coisa. E desde que eu comecei esse processo de catequese, Deus tem falado muito forte, seja pela boca da catequista, Cida, um abraço Cida, até dos irmãos que estão na comunidade, desse processo, né? Entender os sacramentos, né? O padre Beniamino, da paróquia Santos Apóstolos, de Itacoaxetuba também, a gente conversa muito, às vezes pelo WhatsApp, tem uma coisa que eu não sei, olha, tá tendo, isso aqui é muito importante para a igreja, eu falo, mas eu não estou entendendo esse evento, eu não sei o que se trata. Me atualiza aí. Me atualiza. Pode, padre, fazer isso, aquilo. Ele fala, ó, segundo... E, assim, de uma sabedoria imensa, né? Italiano, roxo, né? Então é difícil, às vezes, entendê-lo, mas é bom de conversar com ele. E esse processo de buscar pelos sacramentos tem sido, assim, um caminho incrível. Né? E só de saber que eu terei parte do corpo de Cristo, porque é a pergunta, né, que fazem, né? O que você busca da igreja, né? Eu busco a fé. Né? E qual que é o seu objetivo? Ter parte com Cristo e poder comungar do corpo dele. É esse o objetivo máximo, né? A maior maravilha. E vocês que vão à missa todos os dias, meu Deus, ter parte com Cristo todos os dias. Todos os dias. Esse tem sido o meu sonho. Ainda não é realidade, mas muito em breve será. Né? Então, caminhando. Graças a Deus. Muito bem. Como que já tem sido para você, David, a tua relação com os sacramentos? Exatamente. Até eu fazer, evidentemente, a catequese e depois fazer a crisma, eu não estava comungando. Eu já estava indo à igreja com a minha esposa, Sim. só que eu não comungava. E a sensação que eu tinha é a que você tem hoje. Eu olhava e falava, é o que eu mais desejo hoje. Cara, antes eu desejava muitas outras coisas, mas o que eu mais... Aí que eu me peguei tendo o maior desejo, comungar. Aí eu falava à minha esposa, porque ela, embora católica e já tivesse feito a catequese, ela precisava receber a crisma. Certo. Né? Então ela também não estava comungando. Então a gente aguardou com o padre Tiago para poder fazer a primeira vez. Enfim, então, cara, é fantástico, né? Vem sendo algo transformador e eu sinto de fato que a cada vez que eu vou à missa, como você falou antes, as câmeras estavam desligadas ainda, que quanto mais você vai à missa, quanto mais você comunga diariamente, realmente mais próximo, eu sinto isso, mais graça, mais clareza sobre as coisas. E essa questão que você comentou dos católicos não praticantes, ou que, enfim, tem até um termo, não sou católico, mas não sou fanático. Como é que seria isso, né? É difícil dizer. Eu já ouvi isso aí. Não, eu sou católico, mas não sou fanático.
Mas o que seria ser fã, né? Já fui mais católico. Eu já fui Esse mais. aí me Não, quebra. esse aí também. Eu ouvi isso ontem. Meu Deus Eu do já fui céu. mais católico. Pô, é sacanagem. E pra mim sempre ficou muito claro que... E depois eu confirmei lendo São José Maria, lendo o Padre Francisco Fals, da importância da doutrina, né? Doutrina. O Padre Francisco Fals, ele reforça tanto isso quanto São José Maria falava, né? Que hoje... Ele fala dos apóstolos modernos, que uma hora de leitura, de estudo, é uma hora de oração pra gente, que a doutrina é fundamental. Então foi me aprofundando na doutrina que eu vi, não, isso aqui é fundamental. A doutrina, os sacramentos, a comunhão, ir à missa, enfim, toda... É isso que compõe a nossa fé de verdade. E quando eu vejo hoje, comecei agora, não estou julgando ninguém, evidentemente, mas a gente já percebe, né, como há realmente uma distorção. Mas talvez seja por isso que é importante o podcast de vocês, esse trabalho de apostolado, para clarificar para as pessoas essa é a importância. De não, cara, não, isso aqui é necessário, é fundamental, é daqui que vai vir, daqui que você vai receber a graça. Não existe isso católico não praticante, sei lá, entende? Então, vejo também muitas coisas, pessoas que vão à igreja de bermuda, sim, sabe? Pessoa que vai à igreja de camiseta regata, pessoa que vai à igreja com camiseta de time. Mas é porque as pessoas não sabem. Ainda. Não é uma questão de exato. Calvário. Então cabe a pessoas como você, tem uma vida no catolicismo, tem que clarificar para as pessoas a importância disso. Né? Você sabe que essa sua fala, David, ela é muito importante. Um puxão de orelha para nós católicos. Né? Quando você diz que você está se preparando para esse grande momento, e certamente será um grande momento, né? Ao te ouvir falar, me fez lembrar de 2 episódios, né? Que eu vou compartilhar, porque nós católicos que não estamos, né, impedidos de receber a Sagrada Comunhão, né, a Eucaristia, nós não podemos normalizar, ainda que você frequente a missa diariamente, aquilo não pode ser... Vira uma rotina... Exato. Meu irmão, não. Duas situações, né? E 2 delas têm, de uma certa forma, relação com questões matrimoniais. Uma de um grande amigo, e ele sabe que eu estou falando dele, né? Que ele passou por um processo de nulidade de casamento, e ele é muito católico. Né? Ele encontrou outra pessoa, e ele ficou logo, né, vivendo uma realidade de pecado durante um tempo, porque ele entrou com o processo de nulidade, né, e com a graça de Deus esse processo de nulidade saiu. Né? Mas durante todo esse tempo ele não recebeu a Eucaristia. E ele, ao sair o processo de nulidade, voltou a comungar no dia do casamento dele. Né? E eu tive a graça de estar no presbitério, porque fui padrinho desse casamento, e olhar aquele cara chorar de receber a Eucaristia. A emoção que já era muito grande pelo fato dele estar casando, né? Porque logo se passou por um processo de nulidade, aquele era o casamento de fato. Não houve casamento anterior. Né? E ele chorar ao receber a Eucaristia. E por conhecê-lo, saber o quanto que aquilo era importante. Primeiro episódio. O segundo, que eu dificilmente falo sobre isso sem me emocionar. Que é um casal que vive em segunda união. E se hoje aqui, logo lá no começo, a gente se comprometeu em levar esse episódio sem ficar julgando, sem ficar... Cara, né? A gente orienta, a gente reza pelas pessoas que talvez ainda não viveram a sua experiência, mas não estamos aqui para disciplinar nada. Mas o fato é que é um casal já, eles devem ter na faixa de 70 anos, tá? E tem filhos adultos. Essa senhora vai à missa todos os domingos. E ela não pode receber a Eucaristia porque ela vive uma segunda união. O seu companheiro a acompanha. E ela tem filhos adultos que eles não estão vivendo realidade de pecado, logo eles recebem. É a coisa mais linda, porque toda vez esse filho recebe a Eucaristia. Ela se ajoelha para fazer a sua comunhão espiritual, o filho ajoelha do lado e a abraça. Que lindo.
E eu tenho a certeza absoluta que naquele abraço tem todo o Cristo. Todo o Cristo. E realmente assim emociona, porque triste é o católico, né, que não valoriza os sacramentos. Porque como para muita coisa da vida, talvez a gente só dê o valor quando perde, né? Você falou da tua história, né? Aqueles 12 dias ali que ficou na UTI, eu tenho certeza absoluta que isso te levou para um lugar e você falou um fio de cabelo, cara. Olha a fragilidade. E não foi contigo. Isso é com todos nós. Né? Esse fio de cabelo, na verdade, ele é o que tem nos ligado aqui na Terra de forma mais democrática, entendeu? E eu não preciso passar por um acidente de moto como aconteceu contigo, porque eu posso sair daqui agora e atravessar a rua, ou eu posso ter um... Né? Meu pai morreu de infarto. Esse né? foi o fio de cabelo que eu vi. Da tua história. Que eu vi, que eu sei. E os fios de cabelos que a gente passa todos os dias que a gente não sabe. Nós Não é? temos sido livrados. Né? Né? Um farol que fecha, um desvio que tira você diariamente. Aquele atraso que Aquele de repente atraso. te fez, né, um livramento, Exato, né, para tua vida. Então, muito legal de você. E eu acho que talvez essa seja uma grande, acho não, eu estou bastante convencido de que essa contribuição de vocês, eu tenho outra pessoa que eu conheço que frequenta lá, né, a paróquia também, que passou por esse processo que você está passando agora, né? Coincidentemente uma conversão de budismo também, né? Eu via esse cara fazer comunhão espiritual até o momento dele receber a Eucaristia, uma piedade de oração, numa intensidade que eu pedia a Deus nas minhas orações, me dá 10% da fé desse cara. Porque eu tenho certeza absoluta que o momento em que ele puder receber, talvez ele vai valorizar como eu. Há mais de 40 anos, sendo católico, talvez eu nunca te valorizei do jeito como esse cara vai valorizar. Então o testemunho e o relato de vocês, ele realmente é muito importante, especialmente para contribuir para a reflexão de cada católico, sabe? Não podemos, né, naturalizar, participar daquilo como um evento qualquer. Quem né? já conhece, né, quem já é católico, quem já está dentro, o termo é esse, é valorizar a oportunidade, a graça, porque nós que não estávamos sabemos o que é não estar. Talvez seja por isso que a gente valorize tanto isso hoje. Fala, cara, como que minha vida mudou, como a minha visão de mundo mudou, como que, cara, com tudo. Então, os católicos que já estão, né, sintam-se privilegiados, porque o são, né? O são. Eu tenho a graça, eu não tenho merecimento, né? Mas Deus olha para... Servir a Santa Igreja é sempre porque você que precisa, não é a igreja que precisa de você. Exato. Né? E eu, coitado da Santa Igreja, né? Ela precisando de pessoas, mas eu sou muito agradecido por hoje poder servir a Santa Igreja como ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. E eu sempre dei muito valor a isso, né? Mas minha vida mudou o dia, né? Eu sempre fiz com muito respeito. Mas certa vez eu participei, né, de uma missa em que o sacerdote ele não distribui a Eucaristia. Ele deposita Cristo na mão daquela pessoa ou para quem recebe a Eucaristia na boca, né? E eu fiz questão de depois agradecer a ele só da forma como ele faz o gesto. A diferença, sabe, não é distribuir. Eu sinto Cristo na minha mão todas as vezes que eu tenho a graça, né, de aquele sacerdote. E aquilo me fez mudar, inclusive, a maneira como eu sirvo. Né? Se você não enxerga dessa forma, você não entendeu ainda o que é a transubstanciação. Exato. Né? Talvez você esteja, de fato, ainda achando que está recebendo um pedaço de pão. Não entendeu todo o milagre eucarístico que se renova todo santo dia. Deixa. Toda a comunhão. Toda a comunhão Tem em todos os lugares do mundo. Cristo está no teu corpo. Cara, essa... Você tem essa Absurdo. Absurdo. Não, absurdo. Assim, não vou expor ninguém. Mas em conversa com um rapaz certa vez, eu falava sobre a transubstanciação. Ele falou, não, é simbólico.
É só simbólico. Que é isso? É teatro, então? É Você tá no teatro. teatro? Não, então, pera aí. Então eu tô aprendendo errado. Não. E é essa interpretação realmente, Ricardo. É entender, olha, o valor que isso tem. Até o gesto de você conseguir transmitir o corpo de Cristo. Não é passar, ó, não, tá próximo da fila. Não. Não tô ali Não é distribuindo cartas, Não, né? e Cristo no Evangelho, ele é claro. Faça isso em meu nome. Ele não fala talvez, se você quiser. É uma Não, ordem, faça. né? É uma ordem. E estudando, evidentemente, não tem como ter nenhuma dupla interpretação ali. Não. Porque quando o Cristo ele quis dizer uma coisa e as pessoas entenderam outra, ele fez questão de esclarecer. Sem dúvida. Ele fez isso várias vezes. Não estou dizendo isso, estou falando uma outra coisa. Certo? Nessa não. Ele disse, muitos dos seguidores dele se sentiram ultrajados e foram embora quando ele falou isso. E aí ele falou, pode ir. E vocês vão também? Não, a gente vai ficar. Não, porque eu tô dizendo é isso mesmo que é pra fazer. Tá ok? Cara, isso é muito claro. É evidente. Mas, enfim. E para aqueles que precisem de algo maior, onde a palavra não baste, né? Os milagres eucarísticos estão aí, Tão né? aí, Só cara. olhar para Lanciano O tempo e todo. todos, é só pesquisar e Só ver. pesquisar, Tá lá. Né? Talvez os momentos de dúvida, né, da fé das pessoas, né, para cada qual em seu tempo, né, dele se manifestar e falar, então, precisa desenhar, tá lá, né? Materialmente, né? O que me vem mais à cabeça, né, o Lanciano mesmo, de você poder ir lá e olhar com teus olhos. São Tomé, então, nós, enquanto São Tomé dos novos tempos, né, se você quiser, vai lá e põe o dedo nessa chaga, né? Mas muito bom. Gente, eu não posso deixar, né, que a gente encerre, porque o propósito desse podcast, e eu tenho certeza que tudo aquilo que vocês já falaram, e eu gostaria de ficar aqui por horas, mas a intenção é trazer isso numa microexperiência, né, para que não seja uma dificuldade ninguém assistir, né? Às vezes você tem podcast 2, 3, 4, 5 horas, a gente, quando quis fazer o Segredo em Voz Alta, falou, não, vamos fazer num tempo, né, em que qualquer pessoa consiga encaixar ali no seu dia e ouvir essa palavra. Mas eu, de verdade, ficaria aqui, eu queria explorar mais, né? Quem sabe vão ter novas oportunidades. Desde já aqui já fica o convite, porque o agradecimento ele é nosso, tá? Vocês estão partilhando conosco aquilo de mais rico vocês têm, que é a vida de vocês. E não há outro David no mundo e não há outro Miqueias no mundo, né? A história de vocês ela é única e irrepetível, né? E dentro de ser único, né? Se vocês pudessem nos presentear, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai chegar para alguém que precisa ouvir esse segredo, né? Qual é o segredo da vida de vocês, tendo como referência essa experiência que vocês viveram de conversão, que vocês acham que ao abrir o microfone, abrir o peito, né, e falar, olha, esse é o meu segredo, essa é a minha experiência, né? E que pode servir a qualquer irmão que esteja aí pela internet, porque daqui 10 anos, 50, 100, talvez alguém vá assistir esse vídeo em algum lugar, né? E vai continuar fazendo sentido, né? Qual que é o teu segredo? O David já olhou aqui pro Miqueias. Ele já olhou eu vou pra no mim, Miqueias, você tá? viu que... Eu vou pro Miqueias. Vou pro Miqueias, deixa ele falar primeiro. Ricardo, não tem dúvidas sobre esse segredo. O medo. Tá? O medo, ele paralisa muita gente. E esse segredo eu quero colocar ele para fora porque existem uma série de fatores externos que fazem você sentir essa sensação, que paralisa e que por vezes faz você desistir daquilo que você mais precisa buscar. E quando Deus chama, não existe outro caminho. Então você pode se entregar à bebedeira, pode se entregar ao cigarro, pode se entregar às noites, pode se entregar às mulheres, mas o medo de encontrar a verdade pode tirar a sua vida. E esse segredo que eu guardei por tanto tempo, o medo de conhecer de fato, foi o que mais me fez caminhar, dar voltas e voltas para que eu me entregasse de fato ao Pai, aquele que me criou. Então, não ter medo, porque Jesus, quando desce do barco e chama o seu discípulo para caminhar com ele, o medo faz com que ele quase naufrague. E é isso que a gente precisa entender. Eu preciso de provas para que eu me torne católico. Não, você não precisa de provas, você está vivo. Eu preciso de provas para que eu conheça a Deus. Não, você não precisa de provas. Conheça a Deus nas pequenas coisas. Não sinta medo. Busque.
e o acharás. E eu tenho certeza que isso vai alcançar alguém aí e vai melhorar 100% a tua vida. Não por mim, mas porque Deus, tenho certeza que vai usar como instrumento para a vida de alguém que tem medo. E eu tenho certeza que isso é uma das coisas que mais mexe com a vida espiritual de quem busca conversão para qualquer coisa da vida, o medo. O medo, a incerteza e a insegurança. Ore, persevere, coloque a vida no altar, porque isso é o que vai fazer com que você seja de fato, não que você ache que é. Então é isso. Esse é o segredo. O medo, que me paralisou por tanto tempo, tenho certeza que é o que, uma vez construído, uma vez refletido, uma vez melhorado, fez com que eu me tornasse um católico e estivesse nesse caminho hoje. O medo. Obrigado. Por nada. Parabéns. David, qual é o Bom, segredo? O segredo, abandono. Como você disse uma palavra, eu também comecei É com uma difícil, né? palavra. Começar com uma palavra. O abandono. Eu percebi, eu busquei um crescimento na minha vida, sempre busquei as coisas materiais, minha vida toda foi assim. E para mim isso era sucesso. Sucesso era coisas materiais, era carro importado, era milhões, era viagem, para mim isso era sucesso. E o segredo é o abandono. Por quê? Porque quando você entende que não, você não tem nada, tudo que você tem, você recebeu porque Deus te deu, por amor, você percebe que o segredo da nossa felicidade está em abandonar a sua vida em Deus. Abandono a vontade do Pai. Recentemente eu li um livro que chama-se Buscando Sentido no Sofrimento, do Peter Crift. E ele fala que o maior ensinamento que ele teve, Peter Crift, um grande apologeta, filósofo do nosso século, o maior ensinamento que ele teve na vida dele, tem 90 anos, é você abandonar a sua vida à vontade de Deus. Seja para os momentos bons, seja para os momentos ruins. Você entende que você não está no controle disso e que a felicidade está aí e simplesmente cumprir a vontade do Pai. A gente encontra essa paz, que foi a paz que hoje eu vivo, experimento todos os dias. Então, nesses últimos 5 meses, 6 meses, eu posso dizer que eu nunca fui tão feliz quanto esse tempo. Que legal. O teu segredo me faz lembrar de uma amiga que fala isso, sabe? Se abandonar, mas sem negociação. Se joga. Cara, vai. Vai. Se joga nos braços de Cristo e não tem como dar errado, né? Não tem como dar errado. Eu quero agradecer demais, né, a generosidade de vocês, né? Vai muito para além do tempo que vocês nos dedicaram. A gente é muito respeitador do tempo, porque ele não volta. Esse momento, se a gente se encontrar aqui amanhã de novo, não vai ser igual. Era esse tempo, né? Então, essa disponibilidade de vocês dedicarem um pedaço da vida, né, para vir falar, e especialmente, né, a generosidade de expor de uma forma tão corajosa, né? O Miqueias falava sobre a questão do medo, e é importante ter medo, né? O medo, ele tem uma relação direta com a virtude da prudência, né? Para que, olha, por qual caminho que eu vou seguir, né? É bom não abolir, né? Se a gente estiver imaginando que uma vida boa é uma vida sem medo, muito provavelmente nós vamos estar sendo incautos, né? Não é bom também, né? Então, como é bom ter pessoas de coragem, e esse projeto ele só continua se a gente tiver condições de encontrar pessoas como vocês. Muito obrigado, né? Em nome do Instituto Forja, né? Deste podcast, porque isso é muito mais de vocês do que nosso, né? E me veio aqui agora na cabeça, porque a importância das mulheres nas vidas de vocês, que é a da minha também. E aí eu já vou aqui me comprometer, tá? Até agora, esse é só o 4º episódio. Nós ainda não tivemos, né, a graça de trazer uma mulher para cá, e será. Eu não sei quem vai ser, né? Por a tua história, assim como a tua, e é a minha, e eu sei que também é a deles, ela passa muito por mulheres que, inspiradas em Maria, dobram seus joelhos, olham para essa pobreza que nós somos como homens, né? Muitas vezes se deixando levar por essa referência do que é o mundo, né? De olhar para a gente e falar, ó, esse é um cara de sucesso, mas muito dentro do material, e o quanto várias delas sofrem em silêncio e fazem aquilo que de fato o Cristo espera de nós. Elas rezam no silêncio,
né, se compadecem, né, e pedem esse clamor, né? Elas clamam mesmo a Deus, e cada um de nós, eu tenho certeza que é resultado dessas orações de nossas esposas, de nossa noiva, de nossas mães, né? Então já está o compromisso aqui. Se você conhece uma mulher, né? E eu tenho certeza que vai chover de comentário, porque a ideia é essa. A gente já trouxe pessoa aqui inspirado dessa forma também, né? O nosso segundo episódio ele foi muito disso. Então de pedir essa contribuição, porque a gente quer ouvir tua história, né? Essas mulheres que rezam, né? Incessantemente. Nós estamos num momento de quaresma e tá muito em voga, né? Assim, infelizmente, né? Os debates. Ah, poxa, mas o Frei Gilson tá reunindo as pessoas. Parece que orar virou um problema, né? Triste. E é Deus quem está à frente disso, né? Não, nós não vamos isso não é uma batalha, né? Onde há oração e onde há Cristo presente, não se trata de batalha, né? A fé vai nos levar. Então, obrigado, gente, né? Assim, já deixar aqui, vamos seguir o Miquel, depois você passa a tua rede social, porque já que você vai casar, a gente vai aparecer lá, Pode né, ser David? mesmo. O que você acha? Convidado ou não. Né? Convidado ou não. Poxa, porque ó, Pode ir, lá fique em paz. estaremos. Fique vai em paz, ter aí confio uma bastante. sequência de sacramentos, então Olha só. do batizado ao casamento, não vão faltar sacramentos aí pra estaremos gente ir lá. lá. E crisma em outubro ainda. Olha aí. Eu vou casar em setembro, outubro já crisma. Ó que beleza. Meu Então pai nós amado, vamos, que vai coisa ser um melhor que Tem isso. coisa Não tem. intensivão Não tem. de sacramentos. Intensivo. Bendito 2025 vai ficar para sempre na É, memória, Olha né, só, na história. inesquecível. Boa. E o Coisa. David também. Bendito seja Obrigado. Deus que teu Amém. casamento, né, seja não, já é, né, abençoado e que cada dia seja melhor. Parabéns à tua esposa, parabéns, né, assim, Obrigado. Grande David. suas filhas e que seja a primeira de mais algumas que a gente vai querer recebê-los aqui. Para você que ficou com a gente até agora, eu peço que você curta, compartilhe, comente, faça essa mensagem chegar, né? Que essa generosidade que eles tiveram em mandar, pega esse vídeo, manda para alguém. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém e falam, poxa, se aquele cara ouvir isso daqui, talvez seja o que esteja faltando. Você precisa ser instrumento. Nós tentamos fazer aqui da melhor forma possível, né, a nossa parte, mas você é a gente, né? Você precisa também ser esse sal da terra e luz no mundo. Não faça esse vídeo ficar parado, né? Bendito seja Deus. A gente agradece que vivamos, né, uma abençoada quaresma nesse ano de 2025 para poder viver todo esse momento da paixão e alcançar, né, a ressurreição de Cristo, que essa é a nossa certeza, né? E que a gente pode, a cada Santa Missa, viver esse milagre de novo. Obrigado, fiquem com Deus.